Ai, meu pai. Deixa eu ver aqui, ó. Começar. Tentando convidar. Vanessa, solicita o convite aí, acho que é melhor, porque eu tô tentando aqui, não tá indo. Deixa eu tentar colocar aqui. Isso. Não tava conseguindo. Agora foi. Ah! E aí? Atrasei aqui porque eu precisei entrar com a internet, porque senão fica caindo. Melhor não cair, né? Já Melhor entrei não com a cair. conexão certa. E aí, Vanessa, tudo E bom? aí, meu bem? Só assim, né? Pra gente conseguir fazer nossa live. Eu tô amando essa ideia de fazer essas coisas assim, sem muita pretensão, porque a gente acaba fazendo, formalizando, né, um trabalho nosso, mas sem precisar ficar com aquela aflição de que é É aquela live, angústia né? de live, de que tem que chamar todo mundo. Acho que esse time já passou, né? Isso foi Eu o também primeiro acho, time da assim. pandemia, as pessoas estavam muito perdidas, sem saber o que fazer, né? Hoje eu acho que todo mundo já entrou um pouco nessa questão do Isso, digital e de saber que os conteúdos ficam salvos e o foco é esse, é ter o conteúdo bem feito para a gente conseguir ter sempre um embasamento para estar discutindo os aspectos, né? verdade. Primeiro eu quero agradecer da gente estarmos todas aí conectadas. Já trabalhei um bom tempo com a sua irmã, Patrícia Mussi, e acho que na outra live que eu fiz com a Giovana, a gente deixou muito essa questão da parceria, as parcerias que se formam, né? A gente deixou esse assunto bem, Exatamente. porque eu acredito que esse momento é muito legal a gente estar conseguindo se conectar com pessoas que a gente já trabalhou, pessoas que a gente ainda vai trabalhar, pessoas que a gente começou a trabalhar. E aí é legal porque a gente está todo mundo na mesma pegada, né? A gente está Isso nessa aí. coisa do empreendedorismo, da gestão do negócio, e a Da gente gestão do empreendedorismo, aí a LGPD veio para melhorar e confundir tudo. Então, eu acho que sim, com certeza. né, tá todo mundo super perdido, atordoado, né? E eu acho que essa questão da parceria, como você falou do empreendedorismo, ela é maravilhosa para todos os nichos e as pessoas têm que estar atentas a isso, né? Sim. Acabou a questão do existe nicho para consultoria e não existe nicho para consultoria, para parceria, não existe mais. Tudo hoje se Sim, integra. Todos os sim. canais merecem integração e parceria, né? E é bom É, os. eu ia Fala, amor. espirrar. Gente, ao vivo é Ameacei e assim, parei, tá? vai. Ao vivo é desse jeito, todo mundo Pois relax é. e sem tensão. Olha, para você, uma coisa que se integra aí ao assunto. Quando começou essa pandemia, essa coisa de vir para o ao vivo, ter que se mostrar, eu lembro que eu estava totalmente engessada, tentando ser Entender. formada numa linguagem, cara, estava parecendo um robozinho. É, Falei, gente, não cabe, não né? Não rola. cabe, porque a gente não é robô,
né? E cada uma tem uma pegada, uma linguagem diferente, um cliente diferente, propostas diferentes, e a partir daí você vai se Exatamente. moldando, né? Então, eu acredito assim, eu ontem conversando com as meninas, depois de um treinamento que a gente deu, eu falei, cara, eu fui para o treinamento com esse cabelo mais armado, que é uma coisa que eu não uso. Então, eu falei, cara, como eu posso estar fazendo consultoria de inclusão e diversidade e não sendo exatamente aquilo que é a Quem você proposta, né? De é e a você proposta que você tem. então, assim, no início, eu vejo as lives que eu fiz, fui convidada, ainda que o pessoal falou, ah, você estava extrovertido, mas eu não, eu estava assim, sabe? Tentando focar para não usar, e aí a gente tem E eu que. acho que também, sabe o que entra nisso? Entra muito uma questão que eu tenho visto as pessoas baterem muito nas mídias sociais, que é as pessoas acreditarem que o advogado, né, ele é um profissional completamente engessado. Ele tem que ser aquele Sim, cara de terno ou de taillê, que é extremamente polido, não fala uma palavra fora da vírgula, tem que ter todo um linguajar como se fosse falar com o principado. E isso caiu, né? é, Isso caiu por terra. sim, Acabou essa sim, questão do advogado não poder fazer um TikTok, um Reels, um isso. Acabou. Nós estamos vendo vários advogados hoje modificando, né, o segmento nesse sentido, trazendo. Eu falo por mim, né? Nós somos advogadas, mas a gente mudou o nosso nicho. Hoje a gente sim. usa a advocacia dentro de um nicho da consultoria. A gente pega Uhum, todo aquele conteúdo e a bagagem que a gente acumulou de uma vida de trabalho para poder uhum, trazer para dentro das questões do negro, da diversidade, da consultoria, do LGPD, do marketing digital, né? Vamos agregar. Então, isso nos sim, dá uma condição de trabalho muito mais completa. E era difícil explicar isso ao empreendedor, porque a sim. maioria dos profissionais não era empreendedor. Eles eram só profissionais. O dentista era só dentista, o engenheiro era só engenheiro, o médico era só médico. E aí a pandemia Sim. veio e sacudiu todo mundo e falou: opa, vocês têm que ser empresários e não só dentista, advogado, médico, engenheiro, boleira. Vocês têm que saber fazer o negócio de vocês girar. E veio no meio É, digital, né? Então, sim, quando a gente fala que tudo se encaixa. Você tanto faz isso dentro de um conceito médico, como você faz com a pessoa que produz bolo empadão, com a pessoa que faz cirurgia plástica. Não existe mais limite. Não existe mais uma linha divisória. Tá todo mundo no mesmo padrão, né? sim. É interessante porque, assim, isso exatamente que a gente já até conversou, a gente se esbarra nessa questão do engessamento. E hoje em Sim. dia, eu converso com algumas pessoas que estavam meio perdidas, assim, não tendo essa vivência digital e entrando com tudo, mas com aquela formalidade, porque cada um vai vender a sua fórmula, né? A gente está cheio de coaching, cheio de pessoas, e cada um vende. Então, às vezes, eu ouço a pessoa falar assim: ah, o advogado é generalista demais, ele acha, ele não sabe nada. Ele acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Só que a gente tem a experiência, né? Eu, por exemplo, eu me formei em 2004. Passei um tempo viajando, depois não sei o quê. Aí comecei a trabalhar e fui passando. Eu comecei primeiro na consultoria, depois eu fui para a advocacia, voltei para a consultoria, já passei por vários tipos de contencioso e vários tipos de advocacia consultiva, já atendi lugares onde tinha todo tipo de expediente, então o criminal, o previdenciário, o civil. Então, assim, A gente todas aquelas pega um áreas nicho ali. de cada coisa, lógico. Sim, então, assim, não Você é não que fica você especialista naquilo, mas da você noite tem o genérico, o claro. genérico. Que, obviamente, com o tempo, você pode escolher uma área que você tenha mais afinidade, ali você dedica mais tempo. Mas eu acredito Exatamente. que essa vivência que a gente teve, você tem outra formação também, além da advocacia, né? É, Tem a parte tenho. que vai, que até É, se. eu fiz advocacia, né? Eu fui trabalhar na época com contencioso de massa.
Eu trabalhava naqueles escritórios, né? Foi o boom do direito do consumidor. Só eu sozinha tinha uma carteira de 3.000 processos. Era um troço surreal. Para banco, né? Para telefonia, enfim. E aí a gente pega um know-how imenso, né? Conhecimento, não tem como. A celeridade, a dinâmica de várias áreas. Que é o que a gente hoje vê o formando não ter hoje. Eles saem atordoados, eles saem querendo um mundo rosa, eles saem sem saber, né? Querem atirar para todo lado e não se especializam em nada. Quer dizer, a gente estudou pra caramba, né? Você foi fazer consultoria, foi fazer outro tipo de trabalho. Eu saí depois da minha área, fui fazer um MBA de gestão empresarial, porque eu queria mudar o meu nicho. Isso há 10 anos atrás, quando o MBA não era nem pago pelo próprio. Só podia fazer MBA quem trabalhava numa empresa grande, onde a empresa pagava, porque a FGV não permitia. Eu fui a primeira turma que parcelei meu MBA igual um carro, em 36 meses, sabe? É um investimento que geralmente as pessoas deixavam para quem está na empresa mesmo, né? Além de não aceitar, depois foi ficando uma coisa tão cara, né? Que basicamente era caríssimo. Eu me lembro que quando eu fechei, o meu pai falou assim: minha filha, isso é o preço de um carro. Eu falei, pai, só que eu não vou morar dentro do meu carro e nem vou sobreviver do meu carro. Então, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque me abriu, assim, um universo do empreendedorismo naquela época que não se falava em empreendedorismo, né? E aí eu comecei a trabalhar com consultoria nesse nicho e as pessoas não entendiam. O que hoje está muito tranquilo, claro, e você consegue mostrar que é viável, as pessoas não compreendiam. Não, mas como assim? Você é advogada ou você é administrador? Não sou administrador. O áudio. Foi. Entrou. O áudio voltou. Voltou? Voltou. Vai, pode falar. Deu uma cortada. Quando você tem sempre alguém para... Eu acabo tendo que desligar também, porque entra o pessoal aí. Acho que deu. Voltou. Ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Menina, então, áudio que não funciona, internet que cai. É sempre assim. São as melhores lives. Então, nesse cenário, era dificílimo eu mostrar, né? A minha empresa de consultoria com a minha irmã é desde 2007. Nós temos a Muscimaia Gestão Empresarial desde 2007. E era dificílimo mostrar para as pessoas que elas precisavam de gestão dentro da empresa. Para padronizar processos, para fazer treinamento, para dar direcionamento, para entender o universo. Você não é contador, mas você precisa entender o que você está pagando, por quê, de que forma, né? Você não é advogado, mas você precisa entender que tem que ter contrato. Até hoje, Dani, você deve pegar também, eu tenho clientes grandes que têm 5, 6, 7 parceiros trabalhando para eles, sem nenhum tipo de contrato, tudo de boca. Sim. É enlouquecedor. É complicado porque essa existência da gestão inicial, para você até mesmo abrir um escritório, essa coisa de você ter um plano de negócio, tratar a profissão como um negócio, uma empresa também. A gente não, isso aí. Né? A gente muitas vezes não tem essa visão. A faculdade de Direito, há séculos atrás não, né? Vamos lá, quando a gente formou, não tinha nada disso que tem hoje. Nada. Não tinha nada. Internet, assim, essa rede de contatos. Já existia o marketing, sim, das grandes bancas, né? Das grandes bancas, através, né? Mas com aquela coisa, né? Tendo que operar em cima do estatuto da advocacia, necessitando de ter um cuidado. Mas então, como é que as pessoas se mostravam? Era através de rádio, né? Entrevista, e isso era uma coisa muito seletiva. Era uma coisa assim, restrita, né? Porque quem vai aparecer? Né? Então, hoje, e era por contato, a internet, né? Sim. Era contato, era quem tinha... de alguém.
É. E hoje em dia a internet ela dá um ambiente mais democrático. Porque as pessoas, Exatamente. de repente, vão aqui, olham esse GTV, aí vão te chamam no direct, e aí, porque gostaram da forma como você falou, se interessaram pela forma como você trabalha. Claro que, ainda assim, existe algumas pessoas que têm conseguem um impulsionamento, né, de outra forma, um É, engajamento, mas eu acredito que conseguiu democratizar essa parte, né, de você eu também conseguir utilizar a acredito. rede Eu acho que social. hoje só É, não atinge novos horizontes, só não expande para um crescimento que eu digo intelectual, não de estudo, não poxa, aquilo ali não é minha área, eu não tenho nada a ver com vendas, né? Minha área não é sim. de vendas. Mas eu fui fazer um curso específico em vendas, porque eu falei, caramba, eu não deixo de vender o meu produto. A É, consultoria é uma venda, então eu tenho que entender como opera o mercado da venda. E acabou que, olha sim. só, olha como é que uma coisa puxa a outra. Da consultoria, eu batendo na tecla exatamente, né? A gente se dá muito bem nesse conceito sobre empreendedorismo feminino, a gente fala muito essa mesma linguagem. E eu batendo muito nessa tecla do empreendedorismo feminino, eu falava, cara, eu falo tanto para elas sobre empreendedorismo, e para elas entenderem que a consultoria é uma venda, é um produto, é difícil, porque não é palpável. Então, eu precisava de um produto para poder divulgar mais o empreendedorismo. Aí, conclusão, fui estudar venda e nasceu a Pérola by Vanessa Mussi. Aí, Você hoje, está eu tenho toda uma linha trabalhada. Você está toda trabalhada nela, né? nela, né? Por, Que eu já sei que ó, por você causa. adora. E eu, por causa de ter visto esse retorno da Pérola, né? Que na verdade retorno não, né? Porque Pérola é Sim, clássica, ela não sai, né? Mas assim, a gente às vezes tem uma questão de moda errada, cabeça errada, às vezes você acha que a Pérola é tão clássica que não dá para você enfiar ela em um monte de lugar. E dá, né? Então, ó, aí, por olha conta. como dá. É, pois é. A Esse pérola é, deixou de ser uma coisa. O pensamento da pérola era um pensamento antigo, que era só sim, usado em situações refinadas, clássicas. E hoje eu quero trazer justamente o outro conceito. Olha, a conceito. gente traz a pérola no dia a dia e vai estar linda, plena, maravilhosa, com uma peça legal, sem ser aquela coisa antiga, mais voltada para um público idoso. Não é mais isso. Clássico, né? Olha como Não, é que os conceitos mudam, né? eu tenho muita coisa de pérola, muita, assim, e coisas da minha avó. E ontem, por causa dessa coisa de ver o seu movimento aí, novo empreendedorismo com pérola, eu achei um brinco super antigo, assim, Lindíssimo, antigo, aposto. né? Mas eu fui e falei, eu vou jogar em cima do negócio, misturei com um monte de cordão que não tinha nada a ver, joguei um outro cordão que era de canudinho, da minha avó também, que ela usava, e misturei. Aí eu comecei, mas eu tenho essa coisa de ter muita coisa antiga, guardada, e às vezes eu dou uma misturada. E é engraçado que, olha como a gente está falando de empreendedorismo, de reciclagem, reinventar, como Reinventar. também, né, profissões clássicas como a nossa, direito, engenheiro, engenharia, medicina, tem aquela coisa, a gente falando de gestão agora, Cobrança. né, é uma cobrança de que você só tem que ir Só ali, pode fazer aquilo. sim, aí se você aparece um dia vendendo pérola, eu adoro a parte de moda. Então eu fui um pouco para a parte de moda dentro dos direitos sociais, da inclusão e da diversidade. Acho que essa É consultoria uma ela super entra nesse pegada. nicho, né? Ela acaba indo para esse nicho também. Sim. O nicho da gente, da conscientização, da inclusão, da diversidade na moda, toda essa questão do fashion law que eu gosto também, é uma coisa que eu. Aí eu já estudei dentro do compliance, então você vai se estruturando com coisas que você gosta e acaba puxando, né, para E o seu você vai profissional. encaixando, né? As pessoas, Sim, a gente sim. vai falando de LGPD. Ah, Vanessa, você vende pérola. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Eu não tenho que ter o É, cadastro da minha cliente para gerar uma nota fiscal quando ela compra um brinco? Eu tenho os dados sim. dela. Então, eu quero fazer as pessoas entenderem hoje, através de coisas reais, de produtos reais, que tudo está interligado. Ah, não, Sim. LGPD é só para a empresa imensa. Não, não é.
A minha amiga que vende bolo precisa ter padronização de LGPD. Porque ela tem um cadastro enorme com nome, CPF, telefone, WhatsApp. Ela tem dados da pessoa, né? Sim. Então ela não precisa ter uma adequação empresarial, mas ela tem que ter alguns cuidados. E as pessoas Sim. começaram a entender. E eu comecei a ver esse retorno quando eu hoje vejo as pessoas falando assim: você chega numa lojinha, CPF na nota. Aí a pessoa já começa a falar assim: não, não quero. Eu Sim. comecei a prestar muita atenção isso nas filas e nos lugares. Não, por que eu tenho que botar o CPF? Por que eu tenho que dar meu telefone? Por que eu tenho que marcar minha opção sexual, minha opção de cor? Não preciso. Sim, você vai Não comprar um precisa. sapato e a pessoa. Porque assim, eu acredito que é uma mudança de cultura, né? É uma mudança de Exatamente. cultura social, porque Isso aí. os dados, eu acho que até você fazer esse processo todo das pessoas entenderem, tanto que entenderem a importância do dado e que coisas conjugadas chegam a uma pessoa, porque as pessoas têm Sim. uma visão muito que dados são CPF, RG, passaporte, coisas específicas, né? Que possam. É, Mas esses são os meus dados, minha carteira, minha é. CTPS. E você entender que a soma de informações elas chegam até você, seja o IP, ou assim, às vezes você tem que Eu gosto dar muito exemplos de dar um óbvios. exemplo. Eu gosto muito de dar um exemplo assim. Ai, uma cantora linda, maravilhosa, animada, baiana que canta axé. Todo mundo grita o Sim, quê? Ivete. Ivete, Eu Então, precisei dizer quem era? exatamente. Eu precisei dizer o nome? Não. Eu precisei dizer a altura, o peso, a cor? Não. Olha como é que é a É, referência. Isso são dados. E é essa cultura que você está sim, falando que isso vai mudar. As pessoas vai vão ter que mudar. entender que vai ter essa adequação, né? Para a exata compreensão de que dados eles são É um extensos e mundo. pequenas informações, principalmente o comercial, né? Por exemplo, você às vezes numa loja Exatamente. de bairro, e aí você está ali achando que você tem um público que é dali do seu bairro, tem uma extensão pequena, mas você tem informação de pessoas muito próximas e muito específicas. Então, Exatamente. às vezes, ainda da forma física, as pessoas também ainda não se atentaram que não é só digital. Eu acredito que É, as com pessoas ainda acham que a questão dos dados é só digital, né? Que digital, é só aquilo que você mas aceita o termo de eu faço cadastro. privacidade. É, não. Quando você simplesmente passa o seu dado, ligou para fulaninha para encomendar um salgadinho e passou seus dados para Sim, ela pelo WhatsApp, ok, tá ali, já foi, né? Entrou sim, no lugar e preencheu, já foi, né? E é, aí o entendimento de que isso precisa ser respeitado. As empresas têm, empresas quando a gente fala da menor a mais, né, bastarda multinacional, elas têm que entender que elas têm que sim, criar, né? Pô, eu venho fazendo uma consultoria com alguns clientes e falando, olha só, vamos criar aqui um e-mailzinho fulano@saque.com.br para que o seu cliente possa pedir por ali, olha, não quero mais meus dados no seu banco de dados. Quero o sim, cancelamento do meu cadastro. Então é importante ter um canal claro para não ficar aquilo. Você entra em contato, tem que pedir não sei quantos dias e aquilo se perde. Vamos criar métodos fáceis para o público. Fica é. transparente, Essa, essa né? política do descarte da informação, da requisição para sair do cadastro, receber, isso é uma coisa que as pessoas ainda não se atentaram. E eu acho que são tantos os mecanismos, né? Até mesmo a coleta, o cookie, tudo isso. E que às vezes Tudo. você pode, não quero receber e continua recebendo. E as Continua pessoas vão ter que se recebendo. atentar. Vai ter que se atentar para isso, conseguir conjugar as coisas de uma forma, porque a Você partir do entra momento às que. vezes num site, cancela Sim, cancelar a inscrição, você entra, cancela, dá ok e continua recebendo os spams, os, né? Enfim. Então é eu muito acho que assunto, né, Dani? quando as pessoas. Quando começar a se dar conta, porque assim, tudo é um momento de adaptação. Mas quando as pessoas começarem a entender que aquilo ali não pode, é uma prática que não deve ser, né? Não pode ser reiteradamente.
praticada. Então, Você tem ouvido muito as pessoas falarem que a LGPD não está ainda vigorando? Assim, inclusive, com As essa, pessoas essa estão questão do... entendendo que não está em vigor, né? Elas não É, compreenderam ainda que a lei está em vigor, o só a vigor e a sanção que condenação. não, né? Assim, as Ainda está pessoas não complexo, entenderam. é. Só que tá chegando, né? Agosto tá Tá quase batendo a porta, chegando, né? Eu sei que entendeu? agora abril, né? Agosto abril. O que acontece é que com esse crescimento do mercado digital, do comércio eletrônico, né? Houve um aumento do varejo digital enorme por conta da pandemia. Muito, Então, muito. a gente sabe que as coisas aumentaram numa dimensão que a expectativa era para os próximos anos. Então, assim, tudo que Sim, aconteceria em 5, 6, 7 anos aconteceu num ano. em um Então, assim, ano. existe uma necessidade de você conseguir conscientizar os seus clientes, né? E novos Sim. clientes, que estão aí no varejo digital, que estão entrando no comércio eletrônico, e eu tive algumas pessoas que eu tive que prestar essa consultoria, que entraram no mercado de forma muito grandiosa, com uma procura muito grande, principalmente na área de cosmético, né? Tem uma cliente que trabalha com Enorme. cosmético. E assim, toda a coleta para venda, ela faz através, né, do meio digital. E por Sim. ser, por ser um produto que cuida da pele, cuida do corpo, do cabelo, de tudo, ela fazia uma coleta de dados muito grande, muito. E ali dados sensíveis também, né? Tipo, se tem doença, alergia, se já teve, já operou, se tem cicatriz, se tem não sei o quê, raça, não sei, várias concepções, né? Porque ela tinha que aplicar para Sim. fazer, porque ela dentro do cosmético, e até você compreender que você está captando o dado ali, botando tudo no Word e jogando, mas com a ficha, o nome, o CPF, o endereço, a forma de pagamento. E assim, você vendia para 100 pessoas, 200 pessoas, e de repente na pandemia o seu negócio se expande tanto, porque as pessoas ficaram em casa comprando, É. quem conseguiu, e Quem aí a sua venda seguiu. passa para 3 mil, 2 mil, 1.500, E aí você entendeu? perde o controle. Você perde o controle e aí as pessoas falam assim: ah, mas olha só, se vazar dados, como é que vai saber que vazou do meu, da minha, Eles entendeu? não Como é que têm a vai saber que noção foi do do... TI, de que tem que ter Não programa é, integrado. É. entendeu? Então as pessoas falam. E engraçado é que eu vi pessoas também que estão na área de informática dizendo: ah, eu não sei se isso vai pegar, não. Por conta de você ter Ui. tido demora, né, do próprio governo Aham. né, orquestrar o funcionamento das coisas. Então, Sim. assim, tem toda essa desconfiança. Mas parece Tem mentira que muita água. esse ano E começou bombando. além disso tudo, a gente está falando do lado empresarial, a gente está falando de um lado privado. A Sim, gente vai fazer uma outra live depois, que eu acho que vai ser super interessante, dessa questão da LGPD no lado público. Isso tá uma sim, loucura. tá. Dentro de E eles estão dando. processo, dentro de cartório, as leis não estão se coincidindo, estão batendo. Olha, já teve processo, depois eu vou te mandar umas sentenças que eu consegui, muito bacanas até, do juiz se posicionando. Vou botar um exemplo clássico aqui. Ah, uma pessoa foi num cartório tirar uma certidão de ônus reais. Quero certidão de Aham. ônus reais do terreno tal porque eu tenho interesse de compra ou por qualquer coisa, que é um dado público. Qualquer um pode ir num cartório, tirar uma certidão de ônus reais. E aí, Sim. o dono do terreno processou o cartório com base na LGPD em função do cartório ter exposto os dados dele. Olha que loucura. Sim. Então, assim, aí o juiz veio e deu uma marretada na sentença, falando: não, pode parar. Isso são dados públicos, existe determinação do CNJ, papapá, papapá, registro geral, as pessoas têm direito. Você não tem direito a isso. Não houve nenhum tipo de agressão ao seu bom nome por ele pedir um registro.
É um direito. Então as pessoas vão começar também, como tudo, a usar da má fé. Enfim, mas isso é pauta para outra live. É. Mas só para a Não, gente ter a noção de como a coisa ó, tá Leandro acabou imensa. de entrar aí. Leandro é o que eu trabalho, ele tem a Breaking Point, né? Que ele já trabalha com TI. E aí a gente fez essa parceria por conta da LGPD. E uma coisa Aham. também que você falou agora é que já a LGPD já foi citada em inúmeros processos trabalhistas, né? Eu acho que Exato, e as muito. empresas vão precisar urgentemente se conectar com o RH nesse processo admissional, no Não, processo e os advogados trabalhistas vão ter que se antenar, porque, por exemplo, eu não faço a parte jurídica funcional, eu não faço processo, não vou para fórum, minha parte é consultoria. Então eu tenho que ter parceria, aí a gente volta lá para o começo da. Eu tenho que ter parcerias com quem? Bom, na hora que o meu cliente precisa de um advogado militante, eu tenho que ter parceiros no meu nível, que entendam a minha Sim. linguagem e que deem para o meu cliente o melhor caminho. Então, eu fiz parceria com uma advogada, que é amiga, né, maravilhosa, doutora Juliana, e conversamos, porque ela faz a linha trabalhista muito bem e faz a linha processual como um todo, né? E aí eu falei para ela, olha, tá na hora de você entrar no quesito LGPD com mais, ela já está se especializando, mas eu falei, ó, tá na hora de você se especializar com tudo, porque o trabalhista vai vir com força. As Já pessoas vão tem vir muita condenação. cobrando e tem muita, né? Já Sem a tem, lei já tem, estar sancionando. já tem citação, né? Até fizeram Citação. uma estatística bem grande, mas todo advogado, né? Eu acho que parece que os advogados ainda não se atentaram para isso, mas você vê o advogado que trabalha Não, eu familiarista, o que escuto, Dani, eu escuto dos todo. advogados falando isso não vai pegar. Como assim, gente? A lei tem vigor, pelo amor de Deus. Não é que não vai pegar, É, já pegou, já está já pegou. valendo. Já pegou. E todas, por exemplo, isso aí a gente falando de empresas com maiores estruturas, né? Você vê Sim, que é preciso ter uma conexão entre o marketing, o RH, o jurídico, e as exatamente. empresas menores também, porque quando você vai fazer um processo para admitir alguém, um processo para demissão, um processo demissionário, tudo isso, né? Até Tudo o próprio isso. currículo, banco de currículos, Não, até é, as clínicas que fazem exame admissional, demissional periódico, todo sim, mundo vai ter que sim. olha o tamanho do Sim. banco de dados desses locais. Então, a coisa é Sim. muito grande, é muito Eu grande. tenho visto, nessas pesquisas em relação ao LGPD, eu tenho visto muitas clínicas que trabalham na área de estética, né? Clínicas ai, gente, ortodológica, tudo isso fazendo, Odontológicas. fazendo já essa estruturação. Então, eu estou Ó, vendo um movimento eu mais tenho duas clínicas odontológicas que eu estou fazendo adequação, odontológico. porque na É, odontologia e a odontologia com a pandemia deu uma grande explodida, porque as pessoas, acho que na pandemia pararam para se olhar, para se cuidar, para olhar no espelho e ver que o dente estava ruim, a pele estava ruim. Então, procuraram mais esses serviços. Então, eu nem posso pegar uma demanda tão grande assim, porque são, né, clínicas que às vezes são clínicas concorrentes, e aí a ética não nos permite. Mas eu não, tenho já hoje duas clínicas e estou indo para uma terceira no Rio com o mesmo problema. Porque tem sim. profissionais que são profissionais que só trabalham, que não são funcionários, são profissionais freelancer, mas que têm acesso aos dados dos pacientes, a tudo que, né? A anamnese de uma clínica odontológica é enorme, porque é É mesmo enorme. sentido que você deu do cosmético, é na clínica odontológica. Tem que saber se Sim, tem é muito alergia, se tem alergia grande. a remédio, se tem, né? Se já fez uma cirurgia, um canal, um isso, um Cirurgia. aquilo, porque você vai aplicar inúmeros procedimentos que vai precisar de anestesia, de medicação. Então tem que ter toda uma anamnese completa que é dado que não acaba mais. Então, assim, É, as que eu estou fazendo a consultoria estão com muita vontade realmente de se adequar, né? De fazer essa gestão, de melhorar a empresa e aproveitar a gestão
implementar a LGPD, implementar a padronização. Então, a gente vai, faz treinamento, dá workshop, treina os funcionários, faz motivacional, né? Explica a LGPD numa linguagem clara. Eu acho que esses profissionais, eles estão bem mais antenados, até mesmo que os nossos colegas advogados, mais do que os advogados. Isso que eu mais do que os advogados. Pela procura, assim, pelo menos as pessoas estão procurando para tirar dúvidas, saber quanto tempo demora, como é o processo de adequação, o que vai precisar. Então, assim, estão tendo essa consciência porque sabem que a coleta de dados deles, como você falou, é muito mais específica. Então, as pessoas estão tendo o critério de entender que os dados sensíveis, eles precisam. E a própria proteção do negócio também, que a gente fala, não é só o cliente, é o negócio, né? É o negócio. Pequenas informações. Até mesmo outro dia a gente estava falando aqui com um cliente em relação ao Wi-Fi, né? Que você libera para os seus clientes, mas uma rede que seria pública, ela se torna, né? Uma rede privada se torna pública. Particular se torna pública. Ela é privada. E aí as pessoas não têm a noção que quando você libera uma rede Wi-Fi para o seu cliente e libera a senha para ele, se ele acessar a sua rede para ver pornografia, qualquer ato ilícito, quem responde à Polícia Federal é você, tomador do serviço. É você que está com o nomezinho lá na nota fiscal de pagamento da empresa prestadora de serviços de internet. São pequenas coisas que... Fora que tem gente aí, né? As pessoas, os hackers, né? Eles têm essa condição de entrar em coisas muito mais específicas. Esse vazamento que teve agora, que a gente fez a publicação, você fez, eu fiz, todos os brasileiros praticamente tiveram os dados invadidos. Sim. Com certeza. E né? tivemos um outro vazamento. Não, esse ano foi o ano do vazamento, né? Teve vazamento. Esse ano foi o ano, Dani, que a gente ficou sabendo. Porque esse vazamento ocorre a vida inteira, a venda de banco de dados ocorre a vida inteira, tem empresas que trabalham, tem empresas que vivem de vender banco de dados. Sim. Então, assim, hoje com a questão da LGPD e dessa massificação do tema, as pessoas estão começando a se ligar que, caramba, não vai dar mais. Mas o que a gente está hoje sabendo, o que está hoje explodindo, o que está vindo à tona, é justamente aquilo que aconteceu a vida inteira por debaixo do pano. Né? Mas o que acontece é que, como a gente está nessa onda da LGPD, da conscientização, e aí eles colocam tudo ao mesmo tempo, até mesmo as pessoas estão começando a acordar. Eu, quando fui falar dos dados com algumas pessoas, que a gente teve que fazer uma triagem, até mesmo para ver no Banco Central se alguém abriu conta, se teve empréstimo, né? Teve gente que falou assim, mas será que é importante mesmo? Assim, ainda não está se ligando. Não cai a ficha. Não cai a ficha. Esses últimos dados aí também que pegaram, que vazou dos celulares, né? Não sei quantos... Nessa, você viu a quantidade de celular, e não foi só o número de celular. Junto com o celular, com o número, ele está fazendo já ali a conexão com o CPF. Dani, você tem noção que eu comprei um telefone para o meu filho no meio da pandemia. E comprei um chip pré-pago na banca de jornal. Então, era um chip que não tinha cadastro, não estava vinculado à conta mensal, não tinha nada. Eu simplesmente botei no telefone dele, instalei o aplicativo e ele começou a usar, porque ele tinha que fazer aula online. Não paravam de ligar para ele chamando pelo meu nome. Eu fiquei apavorada. Eu sou de uma operadora. Eu tenho conta numa operadora. E esse chip que eu comprei para ele, como foi no meio da pandemia e eu não consegui da minha operadora, eu comprei de qualquer outra. Que eu não sou cliente. E botei um pré-pago que nem carregar, eu carregava, porque ele só usava o Wi-Fi de casa. Fazer aula online. Deu uma pausa. Esperar conectar. É brabo, né, gente? As coisas estão... Não, você então, tá assim, falando uma coisa que é... Aí eles ligavam
quando ele atendia, por favor, poderia falar com a Vanessa? Como assim? Sem cadastro. Aí até um dia que eu falei, meu filho, o dia que ligarem de novo, você vai falar assim, sabia que o que vocês estão fazendo é crime? Porque minha mãe não tem cadastro com vocês? Nunca mais ligaram. Mas é revoltante. É revoltante. Né? A gente vê como a venda de banco de dados E os valores que estão vendendo, dependendo, né, do vazamento. Surreal. É surreal. Surreal. Assim, porque ali você consegue descobrir muita coisa das pessoas. Você consegue descobrir declaração de imposto de renda. Imposto de renda, quanto que a pessoa tem investimento, tudo. É tudo. É muita informação, gente. E é uma rede que, assim, esses, né, esse pessoal que já é cybercriminoso, pega esses dados, vende para o mercado que é um mercado totalmente criminoso, que está ligado com outro mercado. Então, assim, é uma cadeia. A coisa não acaba. Não acaba. A coisa não acaba. E assim, tem pessoas que podem sofrer impactos muito maiores, né? Por conta de eu acho que vale a gente deixar duas dicas aqui de ouro para as pessoas que estão, né, que vão ver o nosso conteúdo depois, que é constantemente fazer alteração de senha para senhas complexas. Anota num caderno mesmo, faz aquela senha chata WXL12, exclamação, sabe? Aquela senha que realmente seja... Faz uma criptografia, nada de nomezinho, nada do nome do filho, o número do telefone, porque isso é o básico. Data de nascimento, os hackers, que eles já vão testar. Os hackers vão eles já têm os seus... Sabe? Já tem os seus dados. Você viu falando esses dias que a minha conta foi desativada? Sem qualquer anúncio, sem qualquer simplesmente pá. E eu não tinha uma postagem, nada fora do... Pra mim, isso foi denunciado, hackeado, enfim. E a coisa tá assim. Aí hoje eu fiquei sabendo que a Fontinelli teve a conta cancelada. Com 3 milhões de seguidores. Então, assim, olha que nível que a coisa tá de dados, de invasão, de termos de privacidade não respeitados ou respeitados de forma inequivalente, enfim. A coisa tá muito complexa. Em 2020, eu me juntei com um grupo de advogadas que a maioria trabalha na área empresarial, trabalha com compliance, propriedade intelectual, e com a Ágata, né, que ela e a Marilice, elas fundaram a empresa Teca, com a intenção de se tornar uma startup. E a gente está, esse mês de fevereiro, a gente está falando sobre propriedade intelectual, que entra até um pouquinho aí na Patrícia, né? Que trabalha Patrícia, com a produção fonográfica. Porque assim, o brasileiro também, a prática da pirataria é muito grande, né? É uma coisa assim, pirata, né? Compra filme, compra tudo. E aí, como é que você vai acreditar que uma pessoa que está, né, praticando pirataria, que tem um site que está praticando uma coisa ilegal, vai se preocupar com LGPD, né? Claro que não! Se ele já está cometendo um crime, você acha que eles vão estar preocupados, de jeito nenhum, pelo contrário, proteger os seus dados? Não, já está violando os direitos autorais de obra, já está violando, seja do audiovisual, pode ser, né, da indústria literária, não importa. O que acontece é que o mecanismo que existe por parte dos crimes virtuais, as redes que operam por trás disso já são enormes. E eles, de certa forma, eles estão conectados entre eles para continuar praticando, né? E permanecendo aí nesse mercado que arrecada. E isso, infelizmente, não é ser pessimista, mas eu acho que a gente tem que se adequar e se organizar dentro dos padrões. Nós, pessoas do bem, que temos empresas corretas e tal, e tentar nos blindarmos, né? Da melhor maneira possível, em relação a senhas e procedimentos e resguardos, para que a gente possa evitar de cair nesse tipo de situação. Né? Essas postagens, eu tive com uma amiga ontem que falou assim, poxa, eu nunca mais posto quando eu viajar, porque eu quase não viajo com a minha família, eu estava num lugar maravilhoso, e aí eu postei alguns momentos, né, que
Conclusão, quando ela voltou, a casa dela tinha sido arrombada, cofre, dinheiro, joia, tudo. Porque a rede social é maravilhosa, sim, mas também traz o outro lado, né? Sim, porque e mora dentro de um criminoso... condomínio, papapá, e mesmo assim, quer dizer, sabiam que ela não estava lá, sabiam que entraram e levaram tudo. Ela falou... Pelo nome dela, pela associação que eles fazem através da rede social, ele consegue fazer aquele monitoramento, fazer uma busca do endereço, de onde aquela pessoa ali mora, porque se ele tem dados, ele tem o acesso a informações, né? A geolocalização, né? É muito complexo. Eu estava conversando hoje de manhã com a minha assessora de marketing, falando com ela a respeito dessa questão, né, da informação hoje tecnológica, que se pra gente, eu nem digo pra você que você é muito novinha, mas pra gente que já tá da turma do 40 pra lá. Sim, mas eu já tô. Com essa cara de 20? Oi? Com essa carinha de 20? Mas eu tô lá, dos 40 pra gente, foi mais complexo entender esse mundo da tecnologia, né? Se pra gente foi mais complexo, imagina para quem já tem seus 60, que não compreende que quando um telefone está desligado em cima da mesa e você fala assim, eu queria tanto ir a Paris, aí daqui a pouco começa a aparecer assim, ó, viagem para Paris, pacote para Paris, Paris. Aí o cara fala, nossa, ele não entende que você deu esse ok quando você fez a permissão lá naquele aplicativo. Então, é complexo para mudança. Para os meus filhos, é mole. Sim. Eles pegam, mas para os meus pais, é difícil. Para a gente está no meio do caminho. A gente se esforça e corre atrás e pega o caminho. Mas para os nossos pais é dificílimo. E para os nossos filhos, eles correm a quilômetros da nossa frente. Então, é um já mundo nasceram que tá com isso, né? aceleradíssimo. Sabe, o filho de uma amiga outro dia ligou pro meu filho para falar assim, já aprendi uma maneira de burlar o Family Link, tá? Porque eu boto o Family Link para monitorar o que tá vendo, tem que me pedir autorização. Eu outro dia até fiz uma publicação sobre isso, porque os pais ficam perdidos, né? Dão o celular e ficam perdidos. E aí expliquei, fiz um tutorialzinho para os pais instalarem, papapá. E aí tô vendo o meu filho rindo, né? Eu falei, o que foi? Mãe, você sabe que eu não consigo te enganar, né? Que o fulano me ligou e falou que já arrumou um jeito de burlar o Family Link. Então tem que fazer assim, printar isso, e ele consegue instalar o que ele quer sem ter que pedir autorização. Olha só. Não, quem cria... a gente tem que entender que quem cria um sistema ou quem cria qualquer mecanismo tem um outro para aprender como burlar aquilo ali, né? Porque tá todo mundo em pé de igualdade. Uns para o bem e outros para o mal. Outros para o mal. Que ele vai... Então, assim, quando você caminha para proteção, tem alguém caminhando para desproteger, né? Para desproteger. Aquele sistema vulnerável, para destruir. Isso aí. Então, assim, é muito... Inclusive, o que acontece? Quando teve essa questão dos dados, teve uma discussão muito grande aí no meio do pessoal da LGPD, falando em relação do site que foi vazado, né? E depois vazou. Porque era um engenheiro de tecnologia, ele criou o dado, né? Ele criou o sistema, o site, para ajudar. Né? Essa foi a informação. Houve um pedido para ele preencher todos os requisitos, para saber se realmente... Porque assim, você está indo ver se os seus dados foram vazados e está tendo que botar o seu CPF. Então, de certa forma, né? Muita gente dizendo que não era para usar o site, outras pessoas dizendo que não tinha problema, e as pessoas no meio do caminho falando, é para usar, não é para usar. Então, o site, ele não tinha nenhuma coisa ali que dizia que os dados ficariam armazenados, né? Mas não estava assim, liberado. Então, assim, mas... O cara até aí falou assim, mas a LGPD não diz que você teria que entrar dentro do sistema da privacidade? Aí o cara alegou que ele estava ali, né, como pessoa física, sem fins lucrativos, mas ao mesmo passo, o site tinha uns caminhos lá para o Google que faz com que ele lucrasse. Com que ele lucrasse e com que ele pegue essas informações para uso
Pessoal. Então é complicado. Agora, assim, não É. tinha armazenamento nem nada. Agora, praticamente, é quase que impossível alguém não ter tido os dados vazados, né? Com a Eu acho quantidade. impossível. Eles colocaram que ali tinham dados de pessoas que já morreram, até porque a nossa população não chega em 223 milhões, e aí entra criança, um monte de coisa. Mas a gente sabe que a maioria foi vazado. Então, alguns mais. E eu fui pegando de várias pessoas da família e alguns muito mais informações do que outros. E aí você via certinho, assim, quem tem carreira militar, e aí foram outros tipos de informação, entendeu? Sim. Então, aposentado, quem é pensionista. Então, Uhum. tiveram muitas coisas. Né? Eu Sim, falei sim. para todo mundo, gente, muda a senha do banco, né? Tenta pegar o PIN lá para pegar a chave, entrar fazer aquele procedimento junto ao Banco Central para ver se foi pego algum tipo de empréstimo, Sim. conta, alguma coisa, e mudar as senhas, né? Exatamente. Porque é Que uma coisa que a quanto gente mais já tem, difíceis, melhor. sim. E é uma coisa que a gente já tem que estar fazendo sempre. E nem sempre a gente Constantemente. faz. Como é que tá É. nosso tempo, hein, Dani? Oi? Tem que. E eu não estou controlando. Que horas são agora? São 11h30. Vamos encerrar a nossa para você começar outra? Eu vou fazer isso. Eu É vou melhor. sair e vou entrar com a Patrícia, porque senão vai cair e Ai, eu não estou ó. nem controlando. Amei, Obrigada, amei, a gente amei. conversa. A gente nem conseguiu falar tudo, né? Já vi que a gente de vez em quando vai ter que entrar aqui Nenhum para falar teste alguma coisa. sobre todas as nossas pautas, mas aí é tema para lá para frente. Tá certo. Eu vou Obrigada, encerrar e amei, chama a tá? Patrícia. Obrigada a você. Tá, tchau, Beijo. tchau. Beijo.